Pessoal, o tema que nos foi passado hoje é a mulher ante o Cristo. E o tema se baseia numa comunicação de Emmanuel lá dos anos 50, 1959, e está no livro Luz no Lar e também está no livro Religião dos Espíritos. A mulher ante o Cristo Emmanuel inicia o tema, a sua comunicação dizendo: toda vez que nos disponhamos a considerar a mulher em plano inferior, lembremos dela no tempo de Jesus. Olha que responsa. E aí nós vamos analisar um pouquinho por que Emmanuel traz um tema desse, se Jesus pregou para a humanidade, não para a mulher. Por que Emmanuel particulariza essa sua observação? Então nós vamos lembrar da questão 817 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: são iguais perante a Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? E os Espíritos respondem: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então nós entendemos por aqui que nós, homens e mulheres, somos todos iguais perante a Deus. Mas hoje, no século XXI, aqui no Brasil, a mulher já ocupa várias posições de mando, né? Nós encontramos a mulher dirigindo ônibus, nós encontramos uma mulher empresária da empresa de ônibus. Nós vamos a um hospital e encontramos desde a nossa irmã cuidando da limpeza até a nossa outra irmã fazendo cirurgia. Então nós temos na empresa aérea a irmã que é comissária de bordo e temos também aquela que é comandante do voo. As mulheres hoje têm muito mais possibilidades em nossa sociedade. Isso veio depois da Segunda Guerra Mundial, né? Que os homens foram para a guerra, as mulheres ocuparam os postos, e até então elas estavam tudo dentro de casa. Aí as mulheres passaram a movimentar máquinas e mexer com coisas, etc e tal, e foram ganhando espaço. Isso, no século XIX, elas ainda lutavam pelo sufrágio, elas queriam votar, elas queriam fazer, queriam acontecer. E hoje, no século XXI, dá uma impressão que isso está em equilíbrio absoluto. Mas, será assim mesmo? Só no Brasil. Vamos puxar aqui para o Brasil. O Brasil é o 5º país em que mais se mata mulher no mundo. 5º lugar. O Brasil só perde para a Rússia, que evidentemente é um país comunista. O Brasil perde para El Salvador, Guatemala e Colômbia. Países subdesenvolvidos, bem piores do que o nosso. Depois desses 4, o Brasil é o primeiro no ranking de assassinato de mulheres, o chamado feminicídio, neologismo. Quando pensamos que isso acontece aqui no Brasil, a gente começa a pensar como era então no tempo do Cristo. E a gente pensa, de onde vem essa desvalorização das mulheres? Por que nós ainda tratamos as mulheres com um certo desdém? Mas isso é explicável, não é? Vamos pensar assim, lá no passado nós éramos comunidades agropastoris. Então as famílias tinham que tocar a sua roça, tinham que cuidar dos seus animais. E os homens, para que o fizessem, precisavam do apoio dos filhos. Então as mulheres, não havia anticoncepcional, não havia nada. Então as mulheres estavam, naquela época, fadadas a engravidar e encher a casa de filhos. Agora imaginem vocês, quando o pai esperava lá, ansiosamente que viesse mais um para ajudá-lo, nascia uma menina. Começa daí então uma certa decepção, como se elas não fossem úteis, como se elas não fossem interessantes para a família. É impressionante. As mulheres, inclusive, tinham um índice de mortalidade muito grande. Elas morriam no parto, mas aos montes. Além do fato de que, além de elas serem desprezadas ali, naquela situação, quando chegavam, porque a espera era de um homem para ajudar, elas passavam a ser rejeitadas e excluídas de todos os processos. Isso se deu até há pouco tempo.
Agora nós vamos pensar um pouquinho como era isso na época do Cristo. Quando Cristo teve contato conosco aqui na Terra, como que era isso? Era muito diferente da dramaturgia, não é? Hoje nós vemos esses processos trazidos pela dramaturgia, pelas novelas, pelo cinema. Então nós vemos aquelas atrizes representando mulheres sorridentes, animadas, batendo papo e conversando. Claro que eles capricham no figurino, mas eles demonstram mulheres integradas. Isso não era bem assim, não é? Na época do Cristo, a mulher entre os judeus era como um objeto que pertencia ao marido. Ela era como seus cavalos, suas carroças, seus barcos, suas ferramentas, suas casas. Nas refeições, elas não podiam sentar-se com o marido à mesa. Elas ficavam em pé ao lado, aguardando qualquer tipo de ordem, de necessidade. Elas estavam ali para servir. Se uma mulher procurasse a justiça por qualquer razão, ela não seria nem ouvida, porque as mulheres não tinham ouvidos na justiça, não tinham voz. A mulher, na época, se combinasse qualquer coisa com qualquer pessoa, esse plano poderia ser desfeito, porque toda mulher, na época do Cristo, precisava de um representante legal. Ela não despachava por si. Ela era obrigada a ser fiel. Tinha que ser fiel no casamento, mas o marido não. O marido ainda podia, se desejasse, devolver a mulher. Devolver a mulher pela simples razão de que não deu certo, não gostou. Quando eles se incomodavam com a mulher que lhe causava ciúme, eles poderiam fazer ainda uma oferta do ciúme. Vejam que absurdo. O marido levava a mulher na frente de um sacerdote e informava que essa mulher incomodava muito, provocava muito ciúme e tal. Ela era, então, excomungada e amaldiçoada para toda a comunidade judaica. Elas tinham obrigações impressionantes. Elas tinham que fazer tudo em casa, mas tudo em casa não é pegar a roupa e colocar naquela Samsung, ligar o botão e esperar secar. As mulheres costuravam para toda a família. Elas iam buscar água nos poços, muito longe de casa às vezes. Carregavam peso, cuidavam dos animais. Essa era a vida da mulher na época do Cristo. Elas viviam presas em casa, muitas casas tinham janela, tinham grades para que as mulheres não pusessem o corpo para fora, para que elas não fossem vistas. Elas não tinham direito a nada. E elas eram, por um conceito que vinha da religiosidade, eram consideradas naturalmente infiéis, naturalmente mentirosas. Então, quando o marido dizia, minha mulher está fazendo, já era, só pode, elas são assim mesmo. Esse era o conceito que se tinha da mulher no tempo do Cristo. Então, dá para a gente perceber, meus irmãos, que o Cristo foi um revolucionário com a forma que ele tratou aquelas mulheres que estiveram ao seu alcance, que passaram pelos seus olhos. Então, a gente vai lembrar do episódio da mulher adúltera. É um dos episódios mais emblemáticos, não é? Então a mulher é trazida à presença do Cristo e ela estava sendo julgada por aquela sociedade e ela seria então executada, apedrejada, segundo as leis da época. E era um desafio para o Cristo, porque ele não poderia negar a lei. O que diz ele então? Atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Contraria todas as expectativas daqueles doutores da lei que estavam ali por volta. E depois ele ainda vai e aconselha a mulher, vai, não peques mais, antes que coisa pior te aconteça. O Cristo começa angariando alguns inimigos. Quando ele encontra, então, com a samaritana. Ele está passeando lá na região da Samaria, aí ele está na cidade de Sicar. E os judeus tinham uma cisão enorme com os samaritanos. Eles não se entendiam, havia uma guerra. E Cristo está passando por ali, e onde ele fica? Pertinho do poço. Ele sabia que são as mulheres que fazem esse serviço, né? Quer encontrar a mulherada? Vai lá no poço. Ele está ali. Aí ele manda os apóstolos buscarem comida na cidade e fica ele lá. Era longe, elas caminhavam bastante. Quando chega uma mulher e vai buscar água, evidentemente com a samaritana, Jesus olha para ela e diz, irmã, mata a minha sede.
me arruma um pouco de água. Ela se ofende. Olha para ele e diz, como tu me diriges a palavra? Ainda mais tu, que é judeu. E ele, com toda a doçura, a envolve no seu discurso e demonstra a ela que ele era o Messias. Ele veio trazer a boa nova. Essa irmã, então, se rejubila, sai por ali e vai buscar outras pessoas. Venham ouvir o Mestre, que ele está aqui conosco. E Jesus fica naquela cidadezinha, entre os samaritanos, por 2 dias, pregando por causa da mulher. Por causa da mulher samaritana, que o recebeu e que recebeu com o coração o seu evangelho. Mas não foi a única, não. Havia uma outra mulher que sempre assistia às pregações do Cristo e ela tinha modos muito refinados. E Jesus olhava e todos percebiam, ela era diferente daquelas outras necessitadas que por ali estavam. E essa mulher uma vez procura o Cristo e vai ter com ele, vai demonstrar que ela tinha muitas pressões, ela tinha muitas aflições. E ela demonstra a Jesus que ela tinha um casamento estranho, porque ela levava o seu conhecimento para o marido, mas o marido nada ouvia, e ela vem reclamar. Mas Jesus percebe que ela tinha uma situação muito boa. Ela era casada com Cusa, que era um alto funcionário de Herodes Antipas. E Jesus, ela se oferece para abandonar o marido e seguir ao Cristo. Mas ele diz a ela, não faça isso. O seu compromisso é com o próximo, e o seu próximo, mais próximo, é o seu marido difícil. Ela recebe aquela mensagem e volta para casa. E vai servir ao marido, acompanhando os evangelhos. E serve ao marido. E tem um filho, tem 2 filhos. Quando Herodes cai em desgraça, ele também cai. E Cusa, o marido dela, cai num processo de depressão e vem a morrer. E ela se torna uma viúva. E naquela época não tinha pensão, herança. Herança não é coisa de mulher. A mulher ficava com nada. Se ela não tivesse em espécie alguma coisa guardada, ela ficava com nada. Pois ela, a dama Joana de Cusa, evangelizada, vai trabalhar como doméstica nos lares, vai fazer faxina, vai fazer serviços para as outras senhoras da sociedade, para manter seus filhos. Porque ela era um exemplo do Evangelho do Cristo. Olha, essas são as mulheres. Mas não ficamos só em Joana de Cusa, não. Nós temos também Lídia. Lídia foi convertida por Paulo. Paulo estava pregando lá em Filipos, na frente de um lago, aí está aquelas mulheres todas assistindo, e Lídia se encantou com o Evangelho. Quando termina aquela pregação, ela chama Paulo e todos os que o seguiam para hospedá-los em casa. E eles estranharam, mas onde está o marido dela? Não era comum mulheres terem atitude, mas Lídia tinha. Quando eles chegaram na casa, perceberam que era uma instalação muito bem arrumada. Lídia tinha poder aquisitivo. Ela era, naquela época, comerciante. Ela trabalhava com as tinturas das roupas. Chamavam púrpuras. E era caríssima, aquele era preço de ouro, era extraído de uns moluscos, tal, era um negócio caro. Então ela tinha uma situação financeira muito razoável. E ela se encanta com o Evangelho do Cristo e se torna ela a primeira a ceder a própria casa para os encontros evangélicos. A casa da Lídia se torna mais uma casa de apoio. Ela abre mão daquele seu conforto em função da obra que ela abraça. Essa é Lídia. Mas nós temos outras mulheres que a gente serve como exemplo, que Emmanuel sugere no texto. Dorcas. Dorcas é um caso muito especial. Ela morava em Jope e ela costurava. Então Dorcas era chamada a costureira de Jope. E o que ela costurava? Ela costurava para vestir as viúvas, porque como nós comentamos, as viúvas eram de fato abandonadas. As viúvas daquela época eram quase que mendigas.
Elas podiam esperar alguma coisa dos filhos? Os filhos também eram pobres. Nós estamos numa época de muita dificuldade. Então as viúvas andavam em andrajos, andavam com as roupas todas rasgadas, e Dorcas devolvia a elas a dignidade de se vestir, de ter uma roupa limpa, de ter uma roupa asseada e arrumada. Mas de repente Dorcas adoece e morre. É preparado o seu leito, ela é lavada, o corpo é lavado e ela é colocada num cômodo da casa para velar. Só que ali, quase ao lado daquela cidade, era a cidade de Lida, lá onde estava Pedro. Foram chamar Pedro. Pedro, vem para cá, vem orar por Dorca, que acaba de morrer. E Pedro vai, entra naquela vibração do ambiente, pede para que todos saiam e fica orando com Dorca. E ordena a ela: Dorca, abre os olhos. Levanta, Dorca. E ela se levanta. E entra para a história naquele momento que Pedro ressuscita Dorca. Evidentemente que nós aqui estudiosos sabemos que Dorca devia estar acometida por uma narcolepsia ou por uma catalepsia ou por algum evento que deixasse seu corpo completamente inerte. Mas ela não estava morta. E ele, através do passe, através de sua vibração, através de seu magnetismo, atrás e volta. E ela se torna melhor do que antes, a servir aos pobres. Mas esse é mais um exemplo de mulher, né? Já era uma servidora, hein? Nós temos também um caso bastante emblemático, que é Maria de Madalena. Maria de Magdala, que se tornou Madalena. Maria era muito rica. Tinha posses, tinha castelo, e ela tinha uma vida em que angariava muitos bens, porque na sua casa ela recebia a alta sociedade local. Inclusive, a alta sociedade religiosa. Todos frequentavam sua casa em busca de prazeres. Mas ela não era feliz. E quando ela assiste o Evangelho do Cristo, quando ela assiste Cristo pregando, ela percebe que há algo além daquela matéria que tanto a encanta. Há algo além do ouro, além da posse. E um dia Jesus está num banquete na casa de Simeão e Maria vai lá. Maria Madalena vai lá ao banquete, vaza a segurança e cai aos pés do Cristo. Ela só não foi expurgada dali porque ninguém teve coragem. Todos ali tinham o rabo preso com Maria de Magdala. Então ninguém teve coragem de expulsá-la da festa. E por ali ela fica e conversa com Jesus. E Jesus a toma nos braços e diz a ela: há sim uma chance. Porque ela demonstrava o coração tão agoniado. E Jesus, conversando com ela, mostra para ela a grandeza da mulher. Fala: veja as mães, que obra importante das mães, que cuidam dos seus filhos, que cuidam dos pequeninos. E Maria de Magdala chora muito, diz: eu não posso mais ser mãe, Senhor. Ela já tinha, muito provavelmente, o seu organismo físico prejudicado pela vida que levava e pelos problemas que já havia passado. Eu não posso mais ser mãe, que desgraça minha. E Jesus diz a ela: quem tem mais valor? É a mãe que cuida dos próprios filhos? Ou é aquela que cuida dos filhos órfãos dos outros? Qual mãe tem mais valor? Madalena sai dali transformada. Se torna uma das divulgadoras do Evangelho. Ela tenta se tornar, inclusive, uma das apóstolas, mas ela não foi aceita, porque naquela época a mulher não podia andar com eles. Ela sofre muito por não poder acompanhar os apóstolos. E aí, no seu final, ela vai lá para a legião dos leprosos, não é? E leva o seu final de vida com muita dificuldade. Mas ela foi mais uma dessas mulheres que Cristo transformou. Olha que interessante, né? As mulheres que Cristo transformou de primeira. E são várias que a gente vai dar por exemplo, mas nós vamos passar a noite. E nós vamos pensar assim: se não bastasse a forma como Cristo tratava as mulheres, que já era fora da casinha, nós temos que pensar que ele curava indistintamente homens e mulheres. Cristo procurava integrar socialmente aquelas mulheres excluídas. E foi justamente para uma mulher
que ele aparece depois de desencarnado. A sua ressurreição se dá para Maria de Magdala. Esse é o Cristo com as mulheres. E ele, de tão revolucionário, de tão diferente que foi na sua época, conquistou a sua crucificação. E essas mulheres estiveram com ele até seu último minuto. Vamos pensar no momento da crucificação do Cristo. Onde estavam os apóstolos? Onde estavam os 12 apóstolos? Bom, tira Judas, vai. Os outros 11, onde estavam? Só João estava ali com ele. João e as mulheres. Nenhum mais teve a coragem de acompanhar o Cristo na crucificação. Então, meus irmãos, mesmo que essas mulheres não tivessem existido, mesmo que não houvesse Maria Madalena, mesmo que não houvesse Dorcas, Joana de Cusa, mesmo que nós não tivéssemos esses testemunhos, nós temos que pensar que, para que Cristo viesse à Terra, Deus escolheu Maria. Trouxe Maria para o Cristo. A especial Maria. E ela, tão especial, suportou toda a pressão de ser mãe do Messias. Ela o assistiu com todas as limitações que as mulheres tinham na época, hein? Ela o assistiu até o último minuto. Maria estava lá. Maria estava lá, na crucificação. Maria é um exemplo maior da mulher com Cristo. A mãe das mães da Galileia. Então, meus irmãos, lembrando o desafio de Emmanuel, quando pensarmos que as mulheres são inferiores, lembremos de Maria, do seu testemunho de luta. Quando virmos, principalmente nós homens, mas também as mulheres preconceituosas, quando virmos uma irmã caída pela prostituição, decadente, lembremos Maria Madalena e saibamos que todos podemos ser socorridos. Quando pensarmos em uma irmã que cometeu adultério e todos estão a julgá-la, lembremos do Cristo, como tratou a mulher adúltera há 2000 anos. Como devemos tratá-las agora? Que desequilíbrios devem atormentar a essa irmã? Quando quisermos mostrar para alguém a superioridade dessas mulheres, pensemos nas cadeias, nos dias de visita. Passe na cadeia e vamos observar que aquelas filas enormes para visitar são sempre de mulheres. Pode faltar o pai, pode faltar o irmão, mas a mãe está lá. As mães têm o coração tocado, como Maria. Então,
para todos nós que pensarmos em mulheres inferiores, se em algum momento nós nos acharmos superiores às mulheres, lembremos do Cristo, lembremos das mulheres de sua época, lembremos das dificuldades, lembremos da dificuldade que é ser mulher até hoje. Pensemos em nossas irmãs, em nossas mães, em nossas tias. E cada um de nós quando fizermos em nossas preces elevarmos nosso pensamento ao Cristo, lembremos Maria, que é um espírito tão evoluído, que esteve conosco e que está conosco sempre que chamarmos, e que representa todas as mulheres que sofrem, que representa todas as mulheres abandonadas, as viúvas abandonadas, que representa as mulheres entregues à prostituição, que representa as mulheres agredidas. Maria representa as mães. Então, o convite para essa noite é que elevemos os nossos pensamentos e pensemos sempre: todas as mulheres estão cobertas pelo manto de Maria. E quem somos nós? Quem somos nós para julgá-las? Era essa a mensagem desse nosso encontro. Eu desejo aos irmãos e espero que todos tenham um ótimo aproveitamento e que essa mensagem ilumine a todos, desenvolva as nossas reflexões e que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus.